Eu pretendo de maneira bem simples e rápida nesse vídeo mostrar como que foi o nosso raciocínio para implementar a automação e inteligência artificial nos processos de pré-venda de uma corretora, tá? Nesse caso, a gente está usando a inteligência artificial para substituir ou aperfeiçoar ali os processos de um SDR, que faz a pré-venda da empresa, tá? O que eu tenho visto muito por aí é que todo mundo tem prospectado, né, aplicar a inteligência artificial nos negócios, principalmente nos negócios tradicionais. Eu percebo que há uma distância de entendimento de como que eu posso aplicar isso nos meus processos que estão rodando agora. Então, o que eu vou fazer aqui não é ensinar a usar a ferramenta NHN, não é detalhar como que foi feito tecnicamente todo esse processo de programação. Porém, o que eu quero trazer são insights de como pensar, como transformar o conhecimento dos processos que você já tem em processos alavancados com inteligência artificial. Porque hoje a gente tem a, a galera que sabe automatizar, que sabe mexer com inteligência artificial, que sabe aplicar. E do outro lado a gente tem as pessoas que estão dentro das empresas e que entendem dos processos internos. E quem está dentro da empresa entende dos processos, não sabe muito como colocar a inteligência artificial dentro desse processo, até tecnicamente mesmo. Mas a gente também tem as pessoas que sabem aplicar, que conhecem as ferramentas, conhecem os métodos e tudo mais, porém eles não entendem dos processos dessas empresas. De empresa para empresa, os processos vão variar muito. E aí é que eu vejo que é uma das dificuldades de se aplicar a inteligência artificial em larga escala nas empresas. Agora vamos aqui para a tela. Essa plataforma aqui chama NHM e ela serve como um integrador. Tá? Ela serve como um integrador de diversas plataformas e ferramentas, e não só integrar, mas ela consegue também formar, programar processos ali dentro. Tá? Então, hoje em dia, a maioria das ferramentas, plataformas, softwares que você usa, eles têm o que se chama de API, que é a maneira como os sistemas conversam uns com os outros. Existe no mundo da tecnologia uma revolução que já está assim, acontecendo há muitos e muitos anos, uma revolução silenciosa que é justamente as plataformas desenvolverem essa interface de comunicação entre sistemas. Trazendo aqui para o nosso exemplo, eu preciso integrar o meu CRM com o WhatsApp, com o Google Agenda, por exemplo. E como a gente faz isso, no caso aqui, eu estou usando como a principal plataforma, né, de conexão entre tudo isso que eu estou usando é o NHN. O SDR ele é responsável por fazer a pré-venda, então ele vai, dentro das coisas, qualificar aquele lead que chega para ele, vai saber se aquele lead vale a pena seguir ou não, e ele vai transferir esse lead para um closer, né, um vendedor que vai efetivamente fechar essa venda. Quando a gente pensa em pré-venda, há ali dentro vários processos para acontecer essa pré-venda, dentre eles qualificação, o agendamento, então ele vai fazer um agendamento desse lead para conversar com o closer. Então, no primeiro momento, a gente pensa realmente quais são as principais tarefas e qual que seria o processo perfeito, o processo sem atrito desse profissional. Então, trazendo aqui para a tela, eu tenho aqui eu posso chamar de agente, tá? Toda essa parte, esse bloco azul. Isso daqui é o meu agente, que ele faz a qualificação e ele é a interface de comunicação com esse lead. A gente tem aqui esse outro agente, tá? Que eu chamo de agendador, ele que faz a comunicação com o primeiro agente e faz a comunicação com o Google Agenda. Então ele faz vários processos dentro desse mesmo agente. Então ele faz a verificação de agenda, ele faz a listagem dos horários disponíveis, ele faz o próprio agendamento, ele reagenda e ele também faz o cancelamento desse agendamento. Fora isso, ele também tem uma atribuição que é atualizar no nosso banco de dados, que depois vai atualizar o nosso CRM do status desse lead. Vindo aqui para a tela, esse é o nosso SDR. Eu não vou entrar em detalhe de cada nó, o que significa, não vou entrar em detalhes técnicos de nada disso. Então, o que eu quero trazer aqui é uma das maneiras de você pensar em como colocar essa tecnologia dentro do seu processo. O primeiro passo: o SDR precisa fazer o quê? Ele precisa fazer uma qualificação do lead. Então, para fazer a qualificação, obviamente,
ele tem que conversar com esse lead. Então eu tenho aqui uma etapa onde eu faço a comunicação, né, de todo o meu sistema, do meu agente com esse lead. Então aqui entra as mensagens do lead e aqui sai as mensagens do meu agente, ok? Então eu tenho essa mão dupla de comunicação entre mim, né, o SDR e esse lead. E aqui dentro tem uma série de validações que a gente faz, que eu não vou entrar em detalhes. Tem também um tratamento que eu preciso fazer por conta do tipo de mensagem que chega. Então, se ele manda um texto, eu trato de uma forma, se ele manda um áudio, eu trato de outra forma. Por que isso? Porque quando ele manda um áudio, eu preciso mandar para a inteligência artificial transformar isso em texto. Então, por isso que são dois processos diferentes. Então, eu faço a comunicação com o lead, eu trato os dados, né, trato as mensagens que vêm desse lead para a inteligência artificial entender e saber operar. E aí eu chego, de fato, onde a maior parte do processo acontece, que é o meu agente de inteligência artificial. Esse agente ele tem um prompt. Então, o mesmo prompt, né, da mesma forma que você faz um prompt ali para o ChatGPT, é o que eu fiz aqui. Eu estou conectado também na OpenAI. Da mesma forma que você faz um prompt, escreve um prompt no ChatGPT, eu escrevi um prompt para esse SDR. É um prompt que ele vai usar todas as vezes. Todas as mensagens que chegar, vai bater nesse prompt. Ele vai fazer a análise do prompt, essa conexão com o OpenAI, que é a inteligência, o cérebro dele. Eu tenho uma memória do que está sendo conversado desde o começo. Eu salvo tudo, toda a conversa que eu estou tendo com esse lead, eu vou gravando numa memória de curto prazo. E eu tenho aqui as comunicações, como a informação chega e como a informação será devolvida para esse lead. E além disso, eu tenho aqui uma série de ferramentas que esse agente vai precisar. Então, como o SDR, da mesma forma que o SDR vai ter um playbook que ele vai consultar, ele vai ter alguém, tem essa ferramenta Think, que ele faz o reprocessamento, né? Ele depois que ele chegou a uma conclusão, que ele tomou uma decisão, às vezes ele vai passar por essa ferramenta para fazer uma dupla verificação se as informações, se tudo foi processado corretamente. A gente sabe que a inteligência artificial falha. Esse agente ele tem um roteiro de qualificação. Então ele vai saber, por exemplo, a renda da pessoa, vai saber o quanto que essa pessoa pode arcar com uma parcela de um financiamento, de um consórcio, de um produto, qualquer que seja, e mais algumas questões que vão dizer para esse SDR se esse lead pode avançar ou se não, se ele deve ser descartado. Depois que passa por esse processo de qualificação, a gente vai chamar aqui a ferramenta de agendamento. Então a única coisa que esse agendador vai receber são os dados da pessoa. Ele vai receber toda a informação que foi extraída desse lead, né, de qualificação, e aí ele vai, se já tiver um horário proposto, ele recebe essa proposta de horário para fazer agendamento da reunião, e ele recebe também a informação, o número, né, do WhatsApp, o ID dele do WhatsApp. Então, recebendo essa informação, esse agendador, então um prompt vai dizer para ele as regras para ele poder fazer um agendamento. Ou agendamento, ou um cancelamento, ou reagendar, o que quer que seja. Tá? Ele também tem uma ferramenta Think, que vai ajudar ele a tomar essa decisão. E ele também está conectado aqui com um banco de dados que vai automaticamente atualizar o status desse lead no nosso CRM. Então, ele recebe a informação, processa, faz o agendamento e envia de novo para o nosso primeiro agente. Então esse agente aqui é o que faz praticamente tudo do processo, ele que é o orquestrador, né, de todo o processo desse SDR. Esse é um processo perfeito, né? Vamos dizer assim, ele entrou, ele conversou, respondeu todas as perguntas, ele conseguiu fazer o agendamento, conseguiu um horário disponível que ele poderia, que estava disponível também, e esse é um processo perfeito, vamos dizer assim, né? Não tem atrito. E aí, a partir desse ponto, a gente começa a pensar no que pode dar errado, no que pode ter de atrito dentro desse processo. Uma das coisas que mais acontece, né, para um SDR, é o lead, mesmo interessado, parar de responder, tá? Então, o lead, em determinado momento, ele some. Então, se eu tiver só esse cara aqui funcionando, ele mandou a última mensagem, e aí o lead não responde mais, e o processo encerra aí.
Mas isso não é interessante para nós. Obviamente, a gente quer tentar, a gente quer tentar, e isso é o normal que toda SDR faz, tentar reengajar na conversa o nosso lead. Por isso eu tenho uma série aqui de automações. Aqui eu não uso inteligência artificial. Eu tenho um trigger, onde de 5 minutos eu vou varrer no meu banco de dados quem está ainda no processo de qualificação e, porém, a última mensagem foi do nosso bot aqui, né? Eu chamo de bot do nosso agente. Então, se a última mensagem foi do agente e se o status desse lead ainda é qualificação, eu vou pegar a data, né, e o horário da última mensagem e vou processar. Então, eu vou fazer uma tentativa de reengajamento depois de 15 minutos, eu faço uma outra tentativa depois de 2 horas e eu faço uma outra tentativa depois de 24 horas, depois de 48 horas. Esse é um processo que a gente está ainda validando, essa questão do reengajamento. E aí, depois desse ciclo, 48 horas, se ele não responder, realmente a gente manda uma última mensagem, na verdade, essa última mensagem, onde a gente fala, tudo bem, tudo mais, estou à disposição, se parece que você perdeu interesse, mas se tiver à disposição no futuro, pode me chamar. E atualizo o status desse lead no CRM. Mas não acaba por aí. Depois disso tudo, tem mais um processo importantíssimo que o SDR deve fazer, que é a confirmação da reunião, o lembrete da reunião, no dia da reunião. Isso nós estamos fazendo aqui 1 hora antes, está sendo o suficiente. Então, eu preciso de uma automação onde eu vou saber quando que é a reunião desse lead. E 1 hora antes da reunião, eu vou mandar para ele uma mensagem no WhatsApp, dizendo que a gente está esperando ele para a reunião e tudo mais, se ele tiver algum imprevisto para nos avisar. Um problema que a gente tem que levar muito em consideração é que esse processo todo serve para os SDRs dessa corretora que eu atendo. Entretanto, para outra corretora, para outras empresas, talvez esse processo não seja o suficiente, ou talvez poderia ser muito mais simples. Eu testei uma dúzia de aplicações que são plataformas, né, são softwares que são especificamente para aplicar inteligência artificial com SDRs. São SDRs, né, são agentes SDRs. Não tive sucesso porque sempre esbarrava em alguma coisa, ou em algum tipo de validação que faltava, ou algum processo que eu não conseguia implementar com essas ferramentas. Então depois de tanto testar, a gente preferiu desenhar todo o processo, porque aqui a gente consegue, tem total flexibilidade, tem total escalabilidade disso daqui com um custo baixíssimo, inclusive. É importante dizer também que nesse caso aqui a gente não está substituindo os SDRs. A gente está escalando a qualificação de leads com os nossos agentes, e esses SDRs eles estão sendo treinados para saírem da pré-venda e migrar para a parte de vendas, que nesse caso dessa empresa, desse produto, é importantíssimo ter uma pessoa ali transmitindo as informações para os leads na fase de vendas efetivamente. Tá? Então o que a gente está construindo é um time muito mais eficiente, utilizando os recursos, utilizando os talentos na onde eles mais vão fazer diferença. E o que pode ser automatizado está sendo automatizado. Encerrando por aqui mais esse vídeo, muito obrigado. Eu sou o Diogo Machado, sou consultor de marketing, tecnologia, inteligência artificial aplicada. Se puder te ajudar com alguma coisa com a sua empresa, algum processo interno, me chama. Não sei se está dando esse vídeo, mas pode me chamar por mensagem e a gente vai conversando. Muito obrigado.